Boa noite, professor. O nosso grupo é o grupo 1 e iremos trazer o debate acerca do sistema penal inquisitório, acusatório e misto, o modelo brasileiro e suas contradições. Me chamo Mariana Levin Cidade Diniz e junto comigo formam o grupo Beatriz Gonçalves Trindade, Igor Mesquita, César e Ingrid Borges Tavira. Renato Brasileiro de Lima define o surgimento do sistema processual no momento em que aparece a necessidade de se ter um instrumento do qual se vale o Estado para imposição de sanção penal ao possível autor do fato delituoso. Já Paulo Rangel define o sistema processual penal como sendo o conjunto de princípios e regras constitucionais, de acordo com o momento político de cada Estado, que estabelece as diretrizes a serem seguidas para a aplicação do direito penal a cada caso concreto. Sendo assim, pode-se observar que o sistema processual de cada Estado varia de acordo com o contexto político-social em que se encontra. Por exemplo, em um Estado democrático de direito, o sistema acusatório é a garantia do cidadão contra qualquer arbítrio do Estado. Já em um Estado totalitário, em que há a supressão dos direitos e garantias individuais, o sistema inquisitivo encontra apoio. Houve variações na estrutura do processo penal, conforme a prevalência da ideologia punitiva e autoritária, ou libertária e democrática. O sistema acusatório prevalece até meados do século XII, sendo substituído pelo modelo inquisitório adotado pelo direito canônico a partir do século XIII, propagando posteriormente por toda a Europa e sendo empregado inclusive pelos tribunais cíveis até o século XVIII. Como a Mariana vinha dizendo, o sistema inquisitório ele tem características distintas do sistema acusatório, que é o que o Brasil atualmente adota com maior abrangência. O sistema inquisitório se caracteriza por submeter o réu à justiça de maneira absoluta. O tratamento é de inquisição de fatos, justamente para que a verdade dos fatos seja objetiva. Então, o réu ele é tratado como um objeto do processo. A verdade é algo que deve ser extraído do réu da maneira que for necessária, visando principalmente a confissão e assim aplicar a punição. Ele tem sua origem na Idade Média, nos tribunais da Santa Inquisição, e teve seu auge por volta do século XVI e avançou até o século XVIII, XIX, na Idade Moderna, na formação dos estados. E nesses casos eram aplicados normalmente por governos mais absolutistas e principalmente pela Igreja, que era um órgão que possuía bastante poder na Europa durante esses tempos, que tinha uma maioria majoritária católica. E assim funcionava como um cidadão poderia denunciar esse indivíduo, o indivíduo seria levado ao tribunal e assim ele seria submetido a este tribunal. A própria igreja também poderia acusar o indivíduo e ele ser submetido a isso, não teria necessidade de ser uma pessoa externa. Os procedimentos que seriam feitos com esse indivíduo, o processo em si, ele era sigiloso e muitas vezes brutais, extremamente duvidosos, com nenhuma transparência, diferentemente do que seria levado no sistema acusatório. Dentre os seus elementos, é importante destacar que não há ampla defesa, contraditório, presunção de inocência. Pelo contrário, o que há é a presunção da culpa. Presume-se que o réu é culpado assim que ele começa a ser acusado nesse tribunal inquisitório. O réu, então, está em posição de provar a sua inocência. Ele já entra no processo culpado. Então, o ônus da prova se inverte e vai recair sobre o réu. O réu deve provar a sua inocência, né? E com essa pressuposição, o réu fica completamente passivo aos procedimentos que vão ser realizados sobre ele através daquele que for o seu julgador e o seu acusador. O principal elemento desse sistema é que o tribunal ele é julgador e ele é acusador. Ele adota as duas posturas e de maneira muito ativa. O tribunal é um juiz muito ativo. Ele é gestor das provas, pode determinar interrogatórios e pode tomar outras atitudes de forma independente e livre através do processo. Esse tribunal tem uma liberdade de agir que é muito grande. Já no Brasil,
que foi muito marcado por sistemas autoritários nos seus ordenamentos anteriores, até chegarmos à Constituição de 1988, que foi a mais democrática da história do Brasil como nação. O Brasil, em sua maioria, foi uma nação autoritária. O Brasil foi uma colônia governada por um império cujos ordenamentos eram bem autoritários. O Brasil foi um império com constituição redigida de maneira autoritária. O Brasil virou uma república das elites. Ele era uma república com muitos privilégios a um grupo pequeno de pessoas. Foi um país que demorou a abolir a escravatura, foi um país que demorou a permitir o voto às massas populares. Então é um país que tem o autoritarismo enraizado. O Brasil é um país que tem uma tradição democrática muito prematura. Prematura não é a palavra, é uma tradição democrática muito nova. A Constituição brasileira é muito nova. Então esses resquícios dos códigos anteriores, eles entram na Constituição recente, e que é o que acontece com o sistema inquisitorial entrando no sistema atual entrando no sistema acusatório através dessas nuances. A perspectiva inquisitorial é muito viva no Código de Processo Penal de 1941, que foi encabeçado pelo ministro da Justiça varguista, Roberto Campos. O governo Vargas foi um governo bastante autoritário, teve períodos em que foi legitimamente eleito, mas o Vargas era um grande centralizador. E esse ministro, ele refletia em bastante coisas ao ponto de vista de Vargas nesse sentido. E esse juiz, esse ministro, ele defendia um direito penal eficiente através de uma força repressiva maior e mais eficiente. E ainda possui vestígio no direito atual, mesmo após muitas reformas que foram realizadas. A história do Brasil é, em grande maioria, tomada por um direito de postura inquisitorial. Então, as ideias no Código de 41 passam por um juiz muito ativo no processo, uma frágil presunção de inocência, dotado de um peso histórico autoritário de presumir a culpa do acusado, associado a uma cultura punitivista de um país historicamente ativos em questões de repressão. Olá, eu me chamo Ingrid e vou falar do sistema acusatório. O sistema acusatório surge como a negativa do sistema inquisitivo, falado anteriormente pelo César. Ele surge no direito grego, no século VI a IV a.C. Ele remonta ao direito grego, que era caracterizado pela direta participação do povo no julgamento e na acusação. O julgamento era oral, público e tinha direito ao contraditório. Essas características a gente vê hoje no sistema brasileiro. A principal característica do sistema acusatório é a separação de funções de acusar, julgar e defender. Aqui temos um juiz imparcial e ele aprecia as provas diante de suas convicções que devem ser fundamentadas. Nos dizeres de Ferrajoli, justamente pode-se chamar de acusatório todo o sistema processual que tem juiz como um sujeito passivo rigidamente separado das partes. O julgamento é um debate paritário iniciado pela acusação que tem o ônus de provar o que ele está alegando, desenvolvida com a defesa mediante um contraditório público e oral, solucionado pelo juiz, com base em sua livre convicção. O processo é público e tem direito ao devido processo legal, conforme o artigo 5º, inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. A gente também tem o princípio do contraditório, onde o réu enfrenta as acusações e procura derrubar as acusações feitas contra ele. E da ampla defesa, onde o réu tem a oportunidade de mostrar sua verdade. Podemos concluir que é o sistema mais condizente com o processo democrático de direito e é o escolhido pela Constituição de 1988 do Brasil, visto que a Constituição afirma que incumbe ao Ministério Público a acusação, conforme o artigo 29 da Constituição.
O acusador é responsável, ele tem o ônus de provar que o réu é culpado. Se houver dúvidas sobre a autoria, absolve-se o réu. Na ótica do sistema acusatório, como o escritor e filósofo iluminista Voltaire disse, é menos pior para a sociedade ter o culpado solto nas ruas do que submeter o inocente ao cárcere. Podemos citar outras características como o juiz não pode atuar de ofício, o juiz deve ser igual às partes, horizontalidade das partes. O equilíbrio entre acusador e imputado, a separação de funções, a presunção de inocência do imputado, a gestão de provas pelas partes. O processo deve ser adversarial e democrático, atenção à vítima, a liberdade probatória e tem a prisão preventiva como última ratio, ou seja, último recurso. Além das características citadas acima, podemos citar que o processo deve ser imediato, público, oral, contínuo, concentrado e debatido. Ademais, o princípio do contraditório e da ampla defesa são essenciais para o devido processo legal, visto que o réu é um sujeito de direito aqui e não mais o objeto do processo penal, como visto anteriormente. E, se o réu é um sujeito de direito, a gente tem a paridade de armas, a igualdade de condições de ambas as partes. Então, o réu obtém tanto os direitos como o autor ou a vítima. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Hoje vou falar um pouco sobre um tema fundamental no mundo jurídico, que é o sistema processual penal misto. Ele é um sistema que desempenha um papel crucial na administração da justiça de vários países ao redor do mundo, né? E essa apresentação eu vou falar um pouco sobre o sistema processual penal misto, a sua definição e as características desse modelo. Então, como o próprio nome dele diz, o sistema processual penal misto é um modelo que combina elementos do sistema acusatório e do sistema inquisitório. Como, por exemplo, no sistema acusatório, a investigação e a acusação são separadas das funções judiciais. As partes envolvidas no processo, como a acusação e a defesa, têm um papel ativo na coleta de provas e apresentação dos argumentos perante um juiz imparcial. O Ministério Público, por exemplo, ele é responsável por formular a acusação, a defesa age em prol do réu e o juiz tem a função e a responsabilidade de exercer a garantia da justiça e equidade durante todo o processo. Por outro lado, no sistema inquisitório, o juiz tem um papel mais ativo na investigação e na busca por provas. As partes têm menos influência direta na coleta de evidências e na condução do processo. No sistema processual misto, há uma combinação desses dois modelos. A fase inquisitória, inicialmente, a investigação é conduzida de forma mais ativa pelo órgão de investigação, como a polícia. O objetivo é reunir evidências para determinar se há indício suficiente de crime. Durante essa fase, o juiz desempenha um papel mais passivo. Na fase acusatória, após a conclusão da investigação, o processo é encaminhado para o tribunal. Nessa fase, as partes envolvidas, a acusação e a defesa, têm a oportunidade de apresentar seus argumentos, contradizer evidências e colocar testemunhas perante um juiz imparcial. O julgamento. O juiz agora tem a função de tomar decisões com base nas provas e argumentos apresentados pelas partes. Ele é responsável por garantir um julgamento justo e imparcial. Algumas das características essenciais do sistema processual penal misto destacam o equilíbrio entre a acusação e a defesa. Uma das principais características é a busca pelo equilíbrio entre as partes acusatórias e defensivas, garantindo que nenhuma das partes tenha uma vantagem injusta ao apresentar argumentos e evidências. Também destaco a separação das fases, a divisão entre a fase inquisitória e a fase acusatória, permite uma investigação eficaz e, ao mesmo tempo, garante a imparcialidade do tribunal durante todo o devido processo legal. Também temos a garantia dos direitos individuais. O sistema processual penal misto o sistema processual penal misto busca proteger os direitos individuais dos acusados, garantindo um julgamento justo e o devido processo legal. Alguns países, principalmente alguns da Europa, aderem a esse modelo de sistema processual penal e entre eles está a Alemanha, Espanha, Portugal e outros. Cada país adapta esse modelo de uma forma diferente, com suas próprias leis e tradições jurídicas. Em resumo, o sistema processual penal misto representa uma abordagem equilibrada e administração da justiça criminal. Ele tenta
e combina elementos do sistema acusatório e inquisitório para garantir investigações eficazes, ao mesmo tempo que protege os direitos dos acusados durante todo o processo judicial. Esse sistema desempenha um papel crucial na busca pela justiça em muitos países ao redor do mundo. Assim, eu passo a palavra para a Beatriz. Agradeço a oportunidade. Bem, em se tratando do sistema penal, cabe a gente tratar agora do modelo brasileiro, que é o acusatório. Só para a gente poder relembrar, né, o que já foi dito anteriormente no presente trabalho, que o modelo acusatório ele tem como principal característica, assim, algumas, mas principal, a distinção de atores processuais. Então a gente vai ter o papel do acusador, que vai colher as provas e os elementos aptos para a indicação ou a não realização daquela infração penal, bem como da autoria desse. Por exemplo, no caso do Ministério Público, ele pode escolher por indicar ou não, indiciar ou não o autor, se entender que não houve provas suficientes ou que aquele autor não cometeu tal infração. A gente vai ter, dentro dos atores processuais, a defesa, que tem como papel de defender, né, e de garantir a efetividade dos princípios, principalmente o princípio do contraditório, da ampla defesa. E a gente vai ter também, dentro dos atores processuais, o julgador, que no caso será representado pelo juiz. Então o juiz ele exerce essa função de órgão julgador e de garantidor, né, da preservação, da aplicação e de todas as garantias fundamentais das partes envolvidas. Cabe a gente tratar em relação à previsão legal que, com a Lei 13.964 de 2019, o famoso pacote anticrime surgiu trazendo a questão do juiz de garantias. E dentro dessa questão do juiz de garantia é muito importante a gente trazer que ele surge, né, como mais uma, né, garantia de imparcialidade, na verdade, uma das garantias de imparcialidade do juiz. Então, com esse juiz de garantias, a gente vai ver uma clara separação das figuras do juiz e do inquérito policial, que é aquele juiz com a competência para apreciar, né, as produções de provas, vai decidir sobre as medidas cautelares, sobre o procedimento de prisão, dentre outras questões relacionadas a essa fase pré-processual, que é o inquérito policial, da figura do juiz de instrução do processo, que vai ser aquele que, ao final do rito processual, vai julgar a causa. Então, o artigo 3º-A do pacote anticrime, ele trouxe que o processo penal terá estrutura acusatória. Então, está claro hoje em dia na lei que a estrutura vigente no Brasil é acusatória. Vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição de atuação probatória do órgão de acusação. Outro ponto que eu acho importante a gente tratar também, que é mais um exemplo da questão da estrutura acusatória, é o acordo de não persecução penal, que também foi trazido pelo pacote anticrime, que ele surge com o artigo 28A, que fala que o Ministério Público poderá propor acordos de não persecução penal. E para a homologação será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio de oitiva e a sua legalidade, cumprindo integralmente o acordo, o juiz competente decretará a extinção da punibilidade. Então a gente vê também dentro dessa questão do acordo de não persecução penal o claro papel do juiz de homologar, de verificar a voluntariedade, a sua legalidade. Então o juiz tem um papel meramente assim de homologar, de garantia, que é também outra característica do sistema acusador. O juiz como julgador e às vezes até em alguns casos como julgador garantidor do, de repente, devido processo legal, por exemplo. Em se tratando, a gente também pode falar de princípios que estão previstos na Constituição Federal, que são princípios que eles trazem esses reflexos do sistema acusatório, por exemplo, no artigo 5º, que fala da presunção de inocência, o devido processo legal, ampla defesa, até mesmo contraditório. No artigo 93 da Constituição Federal, a gente tem publicidade dos atos processuais e motivação dos atos decisórios. São todos esses princípios que estão, princípios e garantias já constitucionais que trazem para a gente esse reflexo do sistema acusatório no Brasil. Apesar de, como eu falei agora, claramente o sistema vigente no Brasil ser o acusatório, há uma certa contradição para alguns doutrinadores, porque há quem entenda que, na verdade, no Brasil não vigeria um sistema acusatório, e sim um sistema misto.
Não é bem assim, mas eu vou dizer aqui para vocês, a gente vai poder explicar aqui com vocês por que, da onde surge essa contradição. Isso tem muito respaldo na questão do inquérito policial, porque como a gente está estudando, a gente vai ter um inquérito policial, né, durante a investigação, vai haver a realização de atos investigatórios pela autoridade policial, geralmente o delegado competente, sem que haja realmente o contraditório ampla defesa. Vai ter produção de provas e tudo mais, mas vai ser geralmente vai tratar disso não é algo aberto, assim, eles instaram um inquérito policial sem que a parte saiba que está sendo investigado e tudo mais. A investigação geralmente corre de maneira sigilosa. Mas, o que acontece nessa questão do inquérito policial, que é muito importante a gente citar? E aí, por essa questão, né, primeiro, por essa questão da autoridade competente, de não haver o princípio do contraditório, por essa questão, há quem diga que seja caracterizado o sistema inquisitório nessa fase pré-processual, o que caracterizaria o Brasil como um sistema misto. Mas, na verdade, não é bem assim. Por quê? Porque, quando a gente trata de inquérito policial, como a gente já estudou, ele tem uma natureza jurídica de procedimento administrativo. Então, o inquérito ele é um procedimento, ele não é um processo. Por isso, ele não responde aos requisitos de um processo. Ele é uma fase pré-processual, não o processo em si. Além disso, darem como exemplo de características inquisitórias dentro da lei brasileira, do inquérito policial, tem a delação premiada, a faculdade do juiz na iniciativa probatória, então a possibilidade do juiz agir ex officio, no artigo 156. Então, tem algumas questões dentro da lei brasileira que poderiam dar alguns reflexos de uma questão inquisitorial, mas que nem por isso vai caracterizar o sistema misto, ou no caso, o sistema inquisitório, né? A presença do sistema inquisitório. Mas ele tem, assim, esses reflexos dentro da lei de uma questão inquisitória, mas nem por isso o sistema... Eu acho, assim, que a gente falar que o sistema brasileiro seria um sistema misto é demais. É acusatório, até porque na própria lei, como a gente viu, o pacote anticrime trouxe no artigo 3º a previsão, né, a palavra acusatório. Então, o que vigora no Brasil é o sistema acusatório. E cabe a gente tratar também em relação à doutrina, quando a gente trata disso, de sistemas penais. O Aurélio Lopes ele faz uma crítica ao CPP nesse ponto, porque ele diz é absolutamente incompatível com o sistema acusatório, também violando o contraditório e fulminando com a imparcialidade, a prática de atos de caráter probatório ou persecutório por parte do juiz, como, por exemplo, a possibilidade de o juiz decretar a prisão preventiva de ofício, artigo 311, a decretação de ofício de busca e apreensão, 242, a iniciativa probatória a cargo do juiz, como a gente falou anteriormente, que é 156, a condenação do réu sem o pedido do Ministério Público, pois isso viola também o princípio da correlação, artigo 385, e vários outros dispositivos do CPP que atribuem ao juiz um ativismo tipicamente inquisitivo. Todas essas práticas incompatíveis com o papel do julgador também ferem de morte a imparcialidade, pois a contaminação e os pré-julgamentos feitos por um juiz inquisitor são manifestos. Então, por isso que gera essa contradição dentro do sistema brasileiro, porque apesar de ser acusatório, há indícios, há essas previsões legais que, na verdade, são, como o Aurélio Lopes fala, incompatíveis com o papel do julgador, porque trazem a ele um ativismo tipicamente inquisitivo. Mas outro ponto também do Aurélio Lopes que eu acho importante a gente tratar é que ele fala também que não existem sistemas puros. Então, apesar de trazer esses indícios, não necessariamente caracteriza que o sistema seja misto. Ele é acusatório, mas ele tem algumas questões, principalmente quando a gente fala de inquérito policial, por se tratar de um procedimento e não do processo em si. Acho que é basicamente isso. Aqui a gente fecha o nosso trabalho sobre sistemas penais. E agradeço a todos que estão vendo, né, nossa apresentação. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima.